terceira lição que nós aprendemos nesse versículo é que nós precisamos ser perseverantes. Repita comigo: eu preciso ser perseverante. Deus disse para Daniel assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Você já entendeu que você tem um chamado? Agora a próxima lição é a seguinte: tem que ir até o fim. Amém? Por que é que Deus fez questão de dizer para Daniel que ele tinha que ir até o fim? Porque tem luta, gente. Pensa que é brincadeira? A vida é dura para quem é mole. Existem obstáculos. Daniel mesmo ficou sabendo de muitos deles. Deus mostrou para ele situações nada fáceis que o povo dele ia enfrentar. Tempos de disciplina, de juízo de Deus, impérios que iriam se levantar contra eles. Ele estava vendo que o negócio não ia ser brincadeira, não. Então, quando nós olhamos para a vida, nós precisamos saber que existem obstáculos. Existem dificuldades para serem vencidas. E no meio disso tudo, pode acontecer de alguém desistir. Pode acontecer de alguém voltar atrás. Pode acontecer de alguém não desistir completamente, mas dar uma paradinha. Estou meio desanimado. Estou sem vontade. E as pessoas então perdem, não a vida inteira, mas perdem muitas vezes uma etapa inteira da vida. Perdem oportunidades tremendas de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um irmão nosso aqui, que era um tremendo evangelista. E nós tínhamos praticamente um banco separado para ele em todos os cultos. Porque ele nunca vinha sozinho no culto. Todo culto ele chegava com 3 ou 4 pessoas. Toda semana ele trazia pessoas na igreja, pessoas que não conheciam ainda Jesus. Depois de um tempo, ele começou a vir sozinho. E houve uma fase em que nem ele veio. Então eu fiquei pensando, puxa, graças a Deus ele está bem, superou essa fase de altos e baixos, mas houve um tempo em que ele trazia 3 ou 4 toda semana, significa que ele pode fazer isso, não é? Se ele fez uma semana, 2, 3, 10, é porque ele sabe fazer, ele tem graça de Deus para fazer isso. Mas por que ele parou durante um grande tempo? O que aconteceu? Quantas oportunidades foram perdidas no tempo em que ele ficou desanimado, curtindo seus problemas, suas lutas, e parou de fazer a obra de Deus? Quantas coisas foram perdidas por uma etapa em que ele permitiu o desânimo na vida dele? Por isso Deus disse para Daniel, segue o teu caminho até o fim. Tem que ser perseverante. Tem que enfrentar as lutas, não depende das dificuldades. Servir a Deus não é uma coisa de um momento, servir a Deus é uma decisão absoluta. Eu sirvo a Deus e ponto. Minha vida nesse mundo, o único propósito da minha vida é fazer a vontade de Deus, é saber o que Deus quer para mim e cumprir essa vontade. Eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui com tempo para ficar de mal com Deus, para ficar chateado de vez em quando, para dizer, agora eu sirvo a Deus, daqui a pouco não sirvo mais, agora eu faço a obra de Deus, daqui a pouco não faço mais. Eu tenho um propósito para cumprir, e esse propósito é eterno, é vontade de Deus. Como é que eu posso fazer isso de vez em quando? Como é que eu posso fazer isso numa etapa da minha vida e em outra etapa não? Como é que eu posso deixar que o diabo roube de mim a alegria de servir a Deus? Pior ainda, como é que eu poderia parar no meio do caminho e desistir? E vocês acham que hoje em dia não tem muita gente desistindo? Quantas pessoas estiveram aqui até o mês passado e hoje não estão? Quantas pessoas estavam aqui o ano passado e hoje não estão? Muitos talvez estejam em outras igrejas. Glória a Deus, se estiverem bem espiritualmente, fazendo a vontade de Deus, está ótimo. Mas quantos estão na sua casa? Eu já soube de pastores que estavam em casa tristes, chateados, de mal com Deus, porque enfrentaram um problema, não gostaram da atitude do seu líder, ficaram decepcionados com alguém e estavam em casa. Eu falei, pastor, e está em casa decepcionado. Decepção você tem todo dia, se você ficar olhando para os problemas das pessoas. A primeira pessoa que eu me decepciono é comigo mesmo. Se eu for ligar para esse negócio, eu não teria nem começado. Você nunca ficou decepcionado com você, não? E com as pessoas que você ama? Acontece. Estou de mal agora, não vou mais brincar de servir a Deus. Sabe aquela criança que leva a bola para casa? Eu tinha um amigo que era assim, era horrível, estragava o jogo. Ele levava a bola para casa, ninguém mais jogava.
Como é que a gente pode desistir no meio do caminho? Jesus já avisou, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas significa que é para desanimar? Não, tem de bom ânimo. Parece meio estranho, né? Jesus está dizendo assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele deu uma notícia ruim e disse assim, mas fique firme. A vida é dura para quem é mole. Eu preguei uma mensagem com esse título outro dia. Nós precisamos estar firmes diante das dificuldades, diante das lutas. Não podemos desistir diante de qualquer problema. Daniel precisava saber disso. Deus fez questão de frisar para ele. E o apóstolo Paulo nos ensinou exatamente a mesma coisa. Quando ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Certa vez, tem um pastor que escreveu um livro, ele conta que, num dado momento, uma irmã veio pedir oração para ele. Ele disse, pois não, irmã, quer que eu ore pelo quê? Pastor, eu queria que o senhor orasse para eu não ter mais problemas com o diabo. E aí o pastor orou e disse assim, Senhor, leva essa irmã agora para a tua glória. Ela falou, não pastor, não quero morrer ainda não. Se você não quer mais ter problema com o diabo, é o único jeito. Significa o seguinte, que enquanto estivermos nesse mundo, estamos numa luta. Existe uma luta espiritual constante. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como é que você quer viver nesse mundo como se fosse um paraíso? As pessoas ficam querendo viver nesse mundo, achando que não vão ter problemas. Quando tem problemas, ficam chateadas com Deus. Quem disse para você que esse mundo é um paraíso? Quem disse que esse mundo é um ambiente perfeito? Esse mundo é um ambiente contaminado pelo pecado e nele existe maldade, existe injustiça, existe imperfeição, existem lutas, existem sofrimentos, existe batalha para conquistar as coisas. Por isso Jesus disse, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Jesus está dizendo assim, eu venci, a vitória é de vocês também, mas não a falta de luta. A vitória é sua, mas não pense que não vai ter luta em algum momento. Então, nunca podemos desistir diante das dificuldades e foi isso que Deus fez questão de frisar para Daniel.